Olá, em 14 de outubro de 1962, há 60 anos exatamente, um avião espião dos Estados Unidos, o U-2, fotografou obras para a construção de silos e plataformas de lançamento de mísseis nucleares soviéticos em Cuba. A crise dos mísseis foi o momento mais tenso da Guerra Fria. Nunca o mundo esteve tão perto de uma guerra nuclear. A Guerra Fria foi a confrontação estratégica entre os Estados Unidos e a União Soviética que dominou a política internacional na segunda metade do século XX. Os Estados Unidos fabricaram a bomba atômica durante a Segunda Guerra Mundial, tinham medo que a Alemanha fizesse antes, e a primeira bomba, o primeiro teste nuclear foi em 16 de julho de 1945, em Alamogordo, nos Estados Unidos, e as primeiras bombas foram jogadas em Hiroshima e Nagasaki, no Japão, em 6 e 9 de agosto. A bomba de Hiroshima tinha 15 quilotons, era equivalente a poder de destruição equivalente a 15 mil toneladas de dinamite. A bomba de Nagasaki tinha 20 quilotons, e a União Soviética não quis ficar atrás, explodiu a sua primeira bomba atômica em 29 de agosto de 1949. Os Estados Unidos desenvolveram, então, a bomba de hidrogênio, muito mais poderosa que as primeiras bombas, que eram de urânio e plutônio. Os Estados Unidos explodiram a bomba de hidrogênio em 1º de março de 1952 e a União Soviética não ficou para trás, explodiu sua bomba de hidrogênio em 12 de agosto de 1953. Se os Estados Unidos saíram na frente na corrida nuclear, a União Soviética saiu na frente na corrida espacial. Em 4 de outubro de 1957, os soviéticos lançaram o Sputnik, o primeiro satélite artificial da Terra. Os soviéticos também mandariam o primeiro homem ao espaço, Yuri Gagarin, em 12 de abril de 1961. Foi ele que disse que a Terra é azul, foi o primeiro a ver o planeta do espaço. A União Soviética mandou a primeira mulher ao espaço, Valentina Tereshkova, que hoje é uma deputada ultranacionalista que apoia o ditador Vladimir Putin no parlamento da Rússia. A União Soviética também lançou a primeira nave espacial com mais de um tripulante, Voskhod, em 1964, e o Alexei Leonov, cosmonauta soviético, foi o primeiro homem a sair da nave e passear no espaço. Quando a União Soviética lançou o Sputnik, aquele ruído de satélite ficou martelando a cabeça dos estrategistas dos Estados Unidos, que temiam que os soviéticos fossem capazes de enviar um foguete com armas atômicas para bombardear o território americano. As bombas de Hiroshima e Nagasaki foram levadas de avião pelas fortalezas voadoras B-29. A União Soviética saiu na frente na corrida espacial, mas o setor, as forças de foguetes estratégicos responsáveis pelas armas nucleares soviéticas estavam sob controle do Exército Vermelho, e o Exército Vermelho estava mais preocupado com uma guerra na Europa. Assim, no início dos anos 60, em 1962, quando acontece a crise dos mísseis, os Estados Unidos já tinham 170 mísseis balísticos intercontinentais capazes de atacar diretamente o território soviético, e os soviéticos tinham apenas 20. Cuba tinha se transformado num pomo da discórdia entre as duas grandes potências depois da vitória da Revolução liderada por Fidel Castro em 1º de janeiro de 1959. Os Estados Unidos apoiaram uma invasão de exilados cubanos. Em abril de 1961, a invasão à Baía dos Porcos, um projeto que era do vice-presidente Richard Nixon, vice-presidente do governo anterior, de Dwight Eisenhower, que era Nixon era um notório ferrenho anticomunista. A invasão foi um fracasso. Talvez tenha sido uma invasão meia-bomba, e o líder soviético, Nikita Khrushchev, achou que John Kennedy era um líder jovem, intelectual e indeciso, que seria fácil de ser desafiado, que hesitaria numa grande crise. Também outro fator foi a construção do Muro de Berlim,
que começa na noite de 12 para 13 de agosto de 1961, os soviéticos acharam que a resposta dos Estados Unidos no governo Kennedy tinha sido fraca e isso os encorajou a tentar instalar mísseis nucleares em Cuba. Em 7 de fevereiro de 1962, os Estados Unidos impuseram um boicote econômico praticamente total à ilha e Fidel, né, procurou ajuda da União Soviética, hesitou no primeiro momento em instalar os mísseis, mas foi convencido de que era um avanço para a Revolução Socialista e que a ilha estaria protegida de qualquer tentativa de invasão norte-americana. 2 dias depois que o avião espião tirou as fotos, elas foram, depois delas serem analisadas pelos serviços de inteligência dos Estados Unidos, foram colocadas na mesa do presidente Kennedy, junto com os relatórios que explicavam que os mísseis soviéticos instalados em Cuba dariam aos soviéticos a capacidade de realizar um primeiro ataque. Na estratégia da guerra nuclear, há 2 coisas importantes: a capacidade de fazer o primeiro ataque e a capacidade de realizar um segundo ataque, ou seja, de responder, de conseguir realizar um ataque mesmo depois de ter sofrido, né, com a explosão de bombas atômicas. Isso levou ao chamado equilíbrio do terror nuclear, a ideia de que ninguém tem condições de ganhar uma guerra nuclear, porque seria uma destruição mutuamente assegurada. Kennedy, então, criou um gabinete de guerra, o Comitê Executivo do Conselho de Segurança Nacional, onde começou um debate sobre como enfrentar a crise dos mísseis. Neste gabinete de guerra surgiram as expressões pombas e falcões. As pombas eram a favor de uma solução diplomática e os falcões a favor de uma solução militar, de invadir a ilha, derrubar Fidel Castro e remover os mísseis. O Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas dos Estados Unidos concluiu que a única maneira de eliminar a ameaça seria uma invasão a Cuba. No dia 22 de outubro de 1962, o presidente Kennedy foi à televisão, fez um pronunciamento que você encontra aí, se pesquisar no YouTube, anunciando que revelando que a União Soviética estava instalando mísseis em Cuba, e declarando que qualquer míssil nuclear disparado contra os Estados Unidos ou contra aliados dos Estados Unidos seria considerado um ataque direto aos Estados Unidos e haveria uma retaliação maciça, ou seja, um ataque nuclear em grande escala para responder ao ataque inimigo. Kennedy decretou um bloqueio aeronaval, que chamou de quarentena, para dourar a pílula, para parecer menos agressivo, e disse que qualquer navio que se aproximasse de Cuba seria interceptado pela Marinha dos Estados Unidos e revistado para ver se não levava armas nucleares. No dia 24 de outubro, o primeiro-ministro soviético, Nikita Khrushchev, respondeu que aquilo era um ato de pirataria, interceptar navios em águas e no espaço aéreo internacional, navios ou aviões, e que acusando os Estados Unidos de levar o mundo à beira de uma catástrofe que seria uma guerra nuclear. Ao mesmo tempo que os navios soviéticos começavam a ser mandados de volta, começavam negociações secretas. Neste momento mais tenso, navios de guerra dos Estados Unidos cercaram um submarino nuclear soviético e esse submarino precisava emergir, precisava vir à superfície, porque estava ficando sem ar, e os 3 comandantes do submarino discutiram se seria o caso de preparar um ataque nuclear para evitar que os navios de guerra dos Estados Unidos o atacassem. O comandante do submarino chegou a mandar preparar o ataque, o subcomandante Vassily Arkhipov conseguiu dissuadir o chefe e, nas palavras de um diretor do Arquivo Nacional dos Estados Unidos, depois de uma reunião realizada em 1992, quando cubanos, norte-americanos e soviéticos discutiram a crise dos mísseis depois do fim da Guerra Fria e do fim da União Soviética, esse diretor do Arquivo Nacional dos Estados Unidos disse que um homem chamado Vassily Arkhipov salvou o mundo de uma guerra nuclear.
no dia 26 de outubro, um jornalista soviético, que era também dublê de espião, porque todos eram, chegou na cafeteria, na cantina do Congresso dos Estados Unidos e notou que estava muito vazia, conversou com os funcionários, eles disseram, está todo mundo indo para Cuba, porque vai haver uma invasão. Imediatamente, esse jornalista ligou para o Kremlin e avisou que os Estados Unidos estavam preparando um ataque que provavelmente seria realizado na semana seguinte. Na manhã de 27 de outubro, a Rádio Moscou anunciou que a União Soviética estaria disposta a retirar os mísseis de Cuba se os Estados Unidos retirassem mísseis nucleares de curto alcance instalados na Itália e na Turquia. A rádio anunciou isso às 9 da manhã, às 11 chegou à Casa Branca uma carta do primeiro-ministro Nikita Khrushchev confirmando a oferta, dizendo se vocês querem que a União Soviética retire os mísseis de Cuba, precisamos de uma contrapartida que retirem os mísseis instalados na Turquia e na Itália. Ao meio-dia, um avião U-2 dos Estados Unidos foi abatido. O Kennedy já estava pronto para aceitar o acordo. Quando um avião U-2 é abatido, o piloto morre e o acordo quase mela o acordo. No dia seguinte, Khrushchev revelou ao seu filho, Khrushchev conseguiu convencer os americanos de que a ordem de ataque tinha partido de um oficial de escalão inferior que não sabia das negociações entre a cúpula das duas superpotências. No dia seguinte, em 28 de outubro, Khrushchev falou para o filho Sergei que a ordem do ataque tinha partido do comando militar de Cuba, chefiado por Raul Castro, irmão de Fidel, que sucedeu Fidel na presidência de Cuba. Este abate do avião U-2 revela que que a União Soviética só não conseguiu instalar os mísseis por causa de um problema burocrático. As forças de foguetes estratégicas foram mais rápidas e mais eficientes do que a Força Aérea Soviética, que tinha de instalar baterias de mísseis antiaéreos. Se os mísseis antiaéreos estivessem instalados antes dos mísseis nucleares chegarem, o avião U-2 norte-americano que tirou as fotos não conseguiria levar as fotos para os Estados Unidos e entregá-las ao presidente John Kennedy. Então foi fundamentalmente um erro da burocracia soviética que evitou a instalação dos mísseis nucleares em Cuba. Os Estados Unidos mantiveram o bloqueio aeronaval até o dia 20 de novembro, quando a União Soviética já havia retirado os mísseis e aviões Ilyushin, aviões de guerra Ilyushin. Outra coisa que se ficou sabendo depois da Guerra Fria foi que os assessores militares soviéticos baseados em Cuba tinham 100 armas nucleares táticas de menor potência para serem usadas no caso de uma invasão de Cuba. O torpedo que o submarino soviético preparou para atirar tinha 15 quilotons, ou seja, tinha a potência da bomba de Hiroshima, certamente deflagraria uma guerra nuclear. Khrushchev caiu 2 anos depois, ficou enfraquecido por ter recuado, mas com as análises dos documentos do Comitê Central e do Politburo do Partido Comunista da União Soviética, revelados depois da Guerra Fria, ele foi derrubado muito mais em função de um conflito interno dentro da cúpula da União Soviética do que por causa da crise dos mísseis. Um dos resultados foi a instalação de um telefone vermelho, uma linha direta entre o Kremlin e a Casa Branca para desarmar futuras crises. No momento, com a guerra da Ucrânia e a ameaça do ditador Vladimir Putin de usar armas nucleares, o presidente Joe Biden diz que é o momento de maior risco de uma guerra nuclear desde a crise dos mísseis. Os comandos militares ainda estão em contato, mas o telefone vermelho está em silêncio. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Instagram, no Twitter e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Muito obrigado e até mais.